Daqui a alguns meses, um desses garotos pode sair da Copa do Mundo valendo mais de R$ 1 bilhão. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai querer saber onde essa história começou, porque toda a Copa do Mundo cria uma nova estrela. Em 1958 foi Pelé. Em 1998, um jovem Ronaldo começava a encantar o planeta. Em 2018, Mbappé deixou de ser promessa para se tornar campeão do mundo. Agora, uma nova geração está se preparando para o maior palco do futebol. Um deles carrega a esperança de trazer o Hexa para o Brasil. Outro já é comparado aos maiores jogadores da atualidade. E existe até quem acredite que o próximo melhor jogador do mundo esteja nesta lista. Mas afinal, quem são os jovens que podem explodir na Copa de 2026? A Copa do Mundo faz algo que nenhum outro torneio consegue. Ela acelera carreiras, transforma desconhecidos em ídolos e coloca jovens jogadores sob uma pressão que poucos seres humanos experimentam. Enquanto bilhões de pessoas acompanham cada partida, 3 jovens tentam transformar a expectativa em realidade, porque talento nunca foi suficiente. A história do futebol está cheia de promessas que desapareceram quando a pressão aumentou, mas também está cheia de garotos que aproveitaram a Copa do Mundo para mudar suas vidas para sempre. E é exatamente isso que está em jogo para os próximos nomes desta lista. Quando Lionel Messi deixou o Barcelona, muitos acreditavam que o clube levaria anos para encontrar outro talento capaz de empolgar o mundo. Mas então surgiu Lamine Yamal. Sua história começou em La Masia, a famosa academia que revelou alguns dos maiores jogadores da história do futebol. Desde muito cedo, treinadores perceberam que havia algo diferente nele. Não era apenas velocidade, não era apenas habilidade, era a forma como enxergava o jogo. Enquanto outros garotos precisavam de espaço para criar jogadas, Yamal parecia criar espaço onde não existia. Ele sempre estava um passo à frente. E conforme avançava pelas categorias de base, começou a acontecer algo incomum. Ele não apenas se destacava, ele dominava. Os anos passaram, vieram as convocações, vieram os recordes, vieram as manchetes, mas o que torna sua trajetória tão impressionante não é apenas a velocidade com que chegou ao topo, é a idade em que tudo aconteceu. Enquanto a maioria dos jovens jogadores ainda tenta encontrar espaço nas categorias de base, Yamal já estava enfrentando atletas muito mais experientes. A cada partida surgia um novo recorde. A cada temporada aumentava a sensação de que o futebol europeu estava diante de um talento raro. E isso trouxe algo inevitável. A atenção do mundo inteiro, torcedores, jornalistas, ex-jogadores, todos queriam entender até onde aquele garoto poderia chegar. Porque não era comum ver alguém tão jovem tomar decisões com tanta frieza em partidas importantes. Muitos atletas precisam de anos para desenvolver essa confiança. E Yamal parecia já ter nascido com ela. E antes mesmo de completar 20 anos, já era tratado como um dos jogadores mais promissores do planeta. Mas a fama trouxe algo inevitável: a comparação. Muitos passaram a enxergá-lo como o futuro do futebol espanhol. Outros acreditam que ele pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Uma expectativa gigantesca para alguém tão jovem. Mas existe algo curioso sobre Yamal. Quanto maior o palco, mais confortável ele parece ficar. Agora, ele disputa sua primeira Copa do Mundo sob os olhos de bilhões de pessoas. Cada drible, cada passe, cada gol. Tudo é analisado em tempo real. E se conseguir corresponder a toda essa expectativa, esta Copa poderá ser lembrada como o torneio que transformou um talento extraordinário em uma superestrela global. Mas nenhum jogador dessa lista convive com uma expectativa tão grande quanto Endrick, porque sua história não é apenas sobre futebol, é sobre sonho, sacrifício e persistência, muito antes de aparecer nos jornais, muito antes dos milhões, muito antes do interesse dos gigantes europeus. Existia apenas um garoto apaixonado por futebol e uma família lutando para manter vivo aquele sonho. Seu pai enfrentou dificuldades financeiras. Houve momentos em que o futuro parecia incerto. Momentos em que ninguém sabia se todo aquele esforço daria resultado. Mas Endrick continuou. E quanto mais jogava, mais evidente ficava que havia algo especial ali. Quando chegou às categorias de base do Palmeiras, começou a chamar a atenção de uma forma impressionante. Os gols apareciam em sequência, os adversários pareciam incapazes de pará-lo. Vídeos de suas atuações começaram a viralizar. Torneios de base passaram a te atrair olheiros de vários países. E logo seu nome deixou de ser conhecido apenas no Brasil. O mundo inteiro começou a prestar atenção, e quanto mais sua fama crescia, maior ficava a expectativa. Não demorou para que programas esportivos discutissem seu futuro, jornais publicassem reportagens sobre sua trajetória e torcedores começassem a imaginar até onde ele poderia chegar. A pressão era enorme, porque o futebol brasileiro conhece muito bem os perigos da expectativa. Ao longo dos anos, diversas promessas surgiram cercadas de entusiasmo, algumas confirmaram tudo o que se esperava, outras desapareceram pelo caminho. Mas Endrick parecia lidar com isso de uma forma diferente.
Em vez de fugir das responsabilidades, parecia aceitá-las. Em vez de demonstrar medo, demonstrava confiança, como se entendesse que a pressão fazia parte do preço que os grandes jogadores precisam pagar. E talvez seja justamente essa característica que faz tanta gente acreditar nele, porque talento é importante. Mas em uma Copa do Mundo, personalidade costuma ser ainda mais importante. Foi assim com Pelé, foi assim com Ronaldo e foi assim com vários dos jogadores que marcaram a história do torneio, mas talvez o mais impressionante nunca tenha sido sua técnica, e sim sua mentalidade, porque a pressão que costuma assustar jovens jogadores parecia alimentá-lo. Quanto maior a expectativa, maior sua confiança, e foi exatamente isso que fez milhões de brasileiros começarem a enxergar nele algo diferente, porque o Brasil não procura apenas grandes jogadores, procura protagonistas, procura heróis. Procura alguém capaz de liderar uma geração, alguém capaz de devolver ao país o sonho do hexacampeonato. E agora chegou o momento que tantos aguardavam. A Copa do Mundo já começou. Pela primeira vez, Endrick disputa o torneio que transformou Pelé em lenda, o torneio que eternizou Ronaldo, o torneio que apresentou Mbappé ao planeta. E talvez seja justamente por isso que existe tanta expectativa ao seu redor, porque cada partida representa uma oportunidade de provar que todo o hype era merecido, uma oportunidade de mostrar ao mundo que está pronto para assumir o protagonismo, uma oportunidade de deixar de ser visto apenas como promessa e começar a ser tratado como realidade. Talvez seja cedo para comparações, mas uma coisa é certa: se Endrick brilhar nesta Copa do Mundo, sua vida jamais será a mesma. Enquanto o Brasil e Espanha depositam suas esperanças em jovens talentos, a França também observa atentamente um nome que cresce a cada temporada: Désiré Doué. Sua história começou longe dos holofotes internacionais, muito antes das manchetes, muito antes das convocações, muito antes de vestir a camisa da seleção francesa, mas desde cedo havia sinais de que ele era diferente. Nas categorias de base, chamava a atenção pela capacidade de fazer praticamente tudo em campo. Driblava, criava jogadas, marcava gols e parecia sempre encontrar uma forma de decidir partidas importantes. Com o passar dos anos, seu desenvolvimento acelerou. Treinadores passaram a enxergá-lo como um dos talentos mais completos de sua geração, e rapidamente seu nome começou a circular entre os principais clubes da Europa. Mas talvez o que mais impressione em Doué seja sua versatilidade. Ele não depende apenas de velocidade, não depende apenas de habilidade, não depende apenas de força física. Seu futebol combina várias qualidades que costumam aparecer separadamente em outros jogadores. E justamente por isso, muitos especialistas acreditam que ele pode se tornar uma das grandes estrelas da próxima década. Agora, ele vive o maior desafio da carreira, a Copa do Mundo, o torneio onde milhões de pessoas descobrem novos ídolos, o torneio que transforma jovens promessas em nomes conhecidos em todos os continentes. E jogando por uma seleção que sempre entra entre as favoritas, a oportunidade é ainda maior, porque basta uma grande atuação, um gol decisivo, uma partida inesquecível, e toda a trajetória de um jogador pode mudar. Talvez seja cedo para afirmar até onde Doué conseguirá chegar. Mas uma coisa parece clara: a França acredita que ele pode ser uma das próximas grandes estrelas do futebol mundial. E esta Copa pode ser exatamente o momento em que o resto do planeta começará a acreditar também. Neste exato momento, enquanto a Copa do Mundo segue acontecendo, suas histórias continuam sendo escritas. Lamine Yamal tenta provar que pertence entre os maiores talentos de sua geração, Endrick carrega a esperança de milhões de brasileiros e Désiré Doué sonha em se tornar o próximo grande nome da poderosa geração francesa. Talvez nenhum deles saiba como este torneio terminará, mas a história mostra que toda Copa cria um novo protagonista. Talvez daqui a alguns anos, quando novas gerações assistirem aos melhores momentos desta Copa, muitos se surpreendam ao perceber que estavam vendo o começo de algo histórico. Porque as grandes carreiras raramente anunciam quando vão mudar de patamar. Isso normalmente só fica claro depois, quando olhamos para trás, quando observamos a trajetória completa e percebemos que aquele torneio, aquele gol ou aquela atuação marcaram o início de uma nova era. E daqui a alguns meses, quando os estádios estiverem vazios e as luzes se apagarem, um desses garotos pode olhar para trás e perceber que foi justamente nesta Copa do Mundo que sua vida mudou para sempre. A única pergunta é: qual deles será lembrado como o grande nome da Copa de 2026? Se você gosta de futebol, curiosidades e histórias que parecem destinadas a entrar para a história, inscreva-se no Narrativa Histórica. E comenta aqui embaixo: qual desses jovens vai explodir de vez nesta Copa? Endrick, Lamine Yamal ou Désiré Doué?